Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista em Bonfim Paulista, a todos os irmãos e amigos que acompanham o nosso canal no YouTube. Hoje nós daremos continuidade à oração de Jeremias no capítulo 32 do profeta. E aprenderemos sobre a harmonia de Deus. O Salmo 85:10, a palavra diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Deus sempre é justo e amoroso. Esse é um atributo de Deus. Ou melhor, são atributos de Deus a justiça e o amor. Fazem parte da essência de Deus. Portanto, ele não pode deixar de ser justo em alguns momentos para ser amoroso e nem deixar de ser amoroso em algum momento para ser justo. Ele é sempre justo e amoroso. Muito embora possa haver uma aparente contradição entre os atributos divinos da justiça e do amor, veremos que mesmo quando Deus está aplicando a justiça, ele não deixa de ser amoroso. E quando ele demonstra seu amor e misericórdia, nem por isso abandonou sua justiça. O Salmo 85:10, que eu acabei de citar, revela um tempo futuro onde a justiça e o amor de Deus reinarão entre a humanidade plenamente. O texto de hoje, que nós leremos no transcorrer do estudo, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, é Jeremias 32, do versículo 26 ao versículo 44. Nós estamos estudando a oração do profeta Jeremias após ele resgatar as terras de seu primo Hananel, quando Jerusalém estava cercada e praticamente conquistada pelo exército babilônico de Nabucodonosor. Aliás, Deus já havia revelado para Jeremias que Jerusalém ia ser destruída, que o povo ia ser levado cativo para a Babilônia e permanecer lá por 70 anos. Jeremias comprou uma propriedade sitiada por um povo inimigo, sabendo por Deus que Jerusalém seria destruída. Então, Jeremias busca consolo com o seu Deus em oração. Jeremias, na sua oração, primeiro ele lembrou dos atributos de Deus, depois daquilo que Deus já havia feito. E só após Jeremias derramar o seu coração a Deus, o Senhor dá a resposta à sua oração. Eu disse Neemias, né? Na verdade é Jeremias. Então, nessa tarde, nós aprenderemos que existe uma harmonia perfeita entre a justiça e o amor de Deus. Como Deus pode ser, ao mesmo tempo, justo e amoroso? Hoje aprenderemos que a justiça e o amor de Deus sempre se manifestam em harmonia. Pai, abençoe essa palavra. Me ajude a ser fiel, Pai, a tua palavra, e salva almas, consola pessoas, edifica teus filhos, para a tua honra e glória, no nome santo do nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Então, nós vamos aprender hoje que a justiça e o amor de Deus sempre se manifestam em harmonia. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você que Deus exerce justiça por amor. Eu leio o texto um pouco longo de Jeremias 32, dos versículos 26 a 35. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne.
Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e por-lhe-ão fogo e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram, senão provocar-me a ira com as obras de suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que tirasse da minha presença. Para que a tirasse da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira. Eles e os seus reis e os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração, que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. A resposta do Senhor a Jeremias, a sua oração, veio somente após ele derramar o seu coração ao Senhor. A oração é um momento de comunhão entre o crente e o seu Deus. E Deus manda as respostas quando você ora, quando você busca o Senhor com todo o seu coração. Lembre-se disso. A pergunta de Deus a Jeremias: acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? É uma pergunta de retórica. A resposta é evidente e didática. Nada é difícil para o Deus do impossível. Nada é difícil para o Senhor, o Deus criador de toda a carne. Meu irmão, eu não sei o que você passa, a sua prova nesse momento, ou no futuro, ou o que você já passou, mas eu quero dizer que o Deus de Abraão é o Deus do impossível. Ele tudo pode. Deus entregou Jerusalém para os inimigos, conforme nós vemos no texto, porque queria o seu bem. Analise comigo. Os israelitas estavam dominados pela adoração a falsos deuses, entre eles Baal. Todos estes são falsos deuses, ídolos que não podem salvar. Por isso, a ira e o furor de Deus se manifestaram. O seu povo estava completamente condenado à perdição eterna no caminho que tinham adotado. Por isso Deus agiu. No versículo 32 que acabamos de ler, eu destaco que a adoração a demônios e a maldades estava generalizada na nação. Não havia mais oportunidade de salvação entre o povo de Deus. Todos estavam condenados, por isso Deus teve que exercer sua justiça. Vejam que todos os filhos de Israel, desde os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, estavam contaminados pela idolatria a falsos deuses. Deus
portanto, teve que derramar a sua ira sobre aquele que deveria ser o seu povo. Sabe, amigo, você que me ouve, eu quero dizer que ainda hoje a ira de Deus se manifesta sobre a humanidade perdida. É o que nos diz a palavra de Deus. Em João 3,36, aquele que crê no Filho, e esse crê aqui é de todo o coração, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Agora, observe. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Alguém sem Cristo como Senhor é alguém separado de Deus, é alguém sob a ira de Deus, não é um filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, como o mundo prega. Muitos estão separados de Deus e estão sob a ira de Deus na data de hoje. Por isso, aqueles que são de Jesus Cristo, os filhos de Deus, devem trabalhar. Meus irmãos, a missão da igreja, nossa missão é evangelizar. É levar a salvação que há somente em Jesus Cristo para o próximo, para aquela pessoa que Deus coloca na sua vida. Mas a nossa tarefa como igreja não é só evangelizarmos pessoalmente, mas é fazer missões e alcançarmos o mundo inteiro. Por isso, nossa igreja é missionária e prega tanto a necessidade do investimento em homens, em mulheres de Deus, que dedicaram sua vida ao serviço integral para irem até os confins da terra, pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão em Cristo, quando você investe em missões, você cumpre o ID do Senhor Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Mas também não deixe de evangelizar a sua Jerusalém, as pessoas que Deus coloca como o seu próximo. Notem que o povo que deveria servir a Deus viraram as costas para o Senhor e não o rosto. Ou seja, eles abandonaram completamente o Senhor. Por isso Deus teve que exercer juízo para levar a salvação àquele povo perdido. E notem que Deus ensinava a sua palavra ao povo desde a madrugada, mas o povo rejeitou a palavra de Deus. Não deram ouvidos ao Senhor. Meu irmão, Deus quer que seus filhos lhe obedeçam. E você vai demonstrar obediência a Deus decidindo e agindo conforme consta na Bíblia. Ela é a palavra de Deus para você. Se Deus diz para não furtar, não furte. Esse é só um exemplo. Hoje Deus usa os pastores para ensinar e pregar a sua palavra ao povo. Se você é filho de Deus, obedeça a palavra do Senhor, a Bíblia. Quem desobedece a palavra de Deus é porque, na verdade, ou no coração, não teme ao Senhor o quanto deveria. O povo de Israel estava tão perdido que chegaram até a fazer sacrifícios humanos de seus filhos, acreditem nisso, a um demônio chamado Moloque. Daí a expressão no português moleque, um menino pertencente a Moloque. Por isso eu evito usar essa palavra moleque. Aquele povo colocou ídolos na casa de Deus. Nada diferente do que nós vemos hoje em alguns templos religiosos. E isto é uma abominação ao Senhor. Fazer imagens de homens ou de qualquer criatura para adoração, para veneração, ainda que esses homens foram cristãos, ainda que seja Maria, Pedro, Paulo, isso constitui o pecado da idolatria, sendo uma abominação a Deus. Deus não divide sua glória com as imagens. Isaías 42, versículo 8, o profeta diz assim, profeta dizendo por Deus, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor
as imagens de escultura. Você que me ouve, anda louvando a imagens de escultura? Anda louvando a homens? Isso é pecado. Louve a Deus, adore a Deus, tema a Deus. Meus irmãos em Cristo, Deus é um Deus que exerce justiça. Deus é um Deus que exerce disciplina sobre os seus filhos. A ira de Deus não está sobre os seus filhos, mas Deus disciplina seus filhos. Então decida temer a Deus, o Deus que exerce justiça, obedecendo a sua palavra. Você não vai errar se obedecer a palavra de Deus. Já aprendemos que Deus exerce justiça por amor. Agora, nós veremos que Deus age em amor com justiça. Quero ler para vocês Jeremias 32, do versículo 36 até o versículo 44 agora. E por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem neles seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu amor, o meu temor, nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem. E plantá-lo-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho ordenado, declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está desolada, sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Deus tratará no futuro com Israel, e Israel se converterá ao Senhor, e Deus então trará a eles a terra prometida. Isso, o fato que Deus vai tratar ainda com Jerusalém, com Israel, ainda não se cumpriu literalmente. Mas a partir daquilo que a Bíblia chama do dia do Senhor, Deus vai começar a tratar com Israel, quando arrebatar a igreja. E esse período se estenderá pela eternidade. A pessoa que recebe Jesus Cristo como seu único Senhor se torna povo de Deus. E então o Senhor se torna o seu Deus. Em outras palavras, a igreja, na dispensação da graça, hoje, nós aprendemos que Jesus é Salvador de quem recebe Ele como o Senhor. Observamos que o povo de Deus tem um novo coração. É essa aliança que Deus vai fazer com o povo de Israel. E com a igreja hoje não é diferente. O crente, na dispensação da graça, na época da igreja, tem um coração regenerado pelo Espírito Santo e transformado para temer a Deus. Você que é filho de Deus, você teme ao Senhor. Ou seja, temer a Deus é levar em consideração a palavra dele. E esse povo regenerado
segue um só caminho. Assim como Israel no futuro vai seguir um só caminho. Jesus disse para a sua igreja qual é o caminho. Em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o único caminho de reconciliação entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Maria não pode levar os seus pedidos a Deus. Jesus é o único mediador. Jesus é o único caminho. Nenhum outro, segundo a palavra de Deus, nenhuma outra pode levar até o Pai. A aliança feita entre Deus e Israel será uma aliança eterna. Da mesma forma, a vida que Deus dá a seus filhos hoje é uma vida eterna. Não é uma vida temporária, de alguns anos, uma vida que se pode perder. E é importante destacar o temor a Deus colocado no coração do povo de Deus e a perseverança. Estas são as marcas do povo de Deus em aliança com o Senhor. O povo futuro de Israel vai ter estas marcas como povo de Deus: a aliança eterna, o temor de Deus e a perseverança. E são essas mesmas marcas que o crente da igreja hoje deve ter. O crente não abandona o seu Deus, não abandona Jesus, não é um desertor, não é um Judas Iscariotes. O crente persevera em seguir a Jesus Cristo, em tomar a sua cruz, em morrer com Cristo. O crente teme a Deus, por isso ele leva em consideração o que Deus fala na sua palavra. Deus garante para Jeremias que no futuro Israel não seria um povo escravizado e que as terras seriam negociadas novamente. O versículo 42 deixa claro que Deus age em amor com justiça, como eu tenho falado aqui. Deus diz: como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho declarado. O cativeiro babilônico foi o mal necessário para Deus salvar o povo. Sem o cativeiro, seria a condenação total e eterna de todos. Da mesma forma, nessa época, que nós chamamos, e a Bíblia, de dispensação da graça, Deus demonstrou o seu amor à humanidade. Em Romanos 5,8, a palavra diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus dá prova que nos ama. Deus morreu na cruz pela humanidade pecadora. Em Cristo Jesus, a justiça e o amor de Deus são claramente demonstrados na obra salvadora, salvífica da cruz. Leia todo o capítulo 5 de Romanos, para você entender melhor essa obra. Mas eu quero destacar dos versículos 18 a 20. E eu estou acrescentando aqui uma explicação que você vai ver aí no vídeo. Pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão no Éden, eu acrescento aí entre parênteses. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça, a morte substitutiva de Jesus na cruz. Veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, eu acrescento, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando Adão pecou, ao decidir livremente comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a justiça de Deus caiu sobre todos os homens.
Pois Deus disse que se Adão comesse aquele fruto, ele certamente morreria. Porque Deus é justo, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, Adão morreu. A morte física no devido tempo e a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus imediatamente. Como todos os homens são descendentes de Adão e ele era o nosso representante federal, a morte entrou no mundo, passou a todos os homens. Eu e você, no lugar de Adão, teríamos cometido o mesmo pecado que ele. Como Deus é justo, o pecado tem que ser pago. E a pena é a morte. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, disse Deus em Gênesis 2,17. Certamente morrerás é a palavra de Deus. Por isso ela se cumpre até hoje. Mas houve um ato de justiça. Me ouçam, você que ainda não é crente em Cristo Jesus. A morte do justo Jesus na cruz. Jesus não devia morrer, pois é imaculado, completamente santo, separado de todo o mal. Jesus é o único que cumpriu toda a lei de Deus. Mas Deus decidiu pagar a pena de morte de todo homem. A morte voluntária de Deus na cruz retrata seu amor por nós. Ele pagou a pena que era nossa. A ressurreição de Jesus comprova a sua perfeita santidade, pois Deus aceitou plenamente a obra realizada pelo Filho na cruz. Por isso, o ressuscitou dentre os mortos. Todos os homens foram condenados com a ofensa de Adão. Da mesma forma, a morte de Jesus é suficiente para pagar os pecados de toda a humanidade. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. A obra de Deus na cruz é maior que o pecado de Adão. Jesus não morreu apenas por um grupo de pessoas, como dizem alguns teólogos. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos os homens. Assim como o homem foi condenado por crer na palavra da serpente, Deus novamente dá a toda a humanidade a possibilidade de salvação. Ao crer na palavra de Deus, que Jesus morreu por nossos pecados, o homem é salvo por Deus. Ao crer que você morreu com Jesus na cruz, então você tem a sua pena de morte, paga por Ele, por Cristo. E aí adquire o poder de se tornar filho de Deus, como diz João 1,12. Na cruz, Jesus atraiu toda a humanidade para a salvação. Você que me ouve, independente do seu pecado, pode se arrepender, crer e invocar o nome do Senhor Jesus para a sua salvação. Faça isso agora e se torne um filho de Deus. Confie nos grandes feitos de Deus. Confie no Deus que age em amor. Eu concluo o estudo de hoje que nós fizemos no capítulo 32 de Jeremias. Deus exerce justiça por amor. Eu gostaria que cada um que me ouve nessa tarde pudesse decidir: eu temerei a Deus, a um Deus que exerce justiça. Eu vou levar em consideração o que Deus fala na sua palavra, na Bíblia, como crente que sou. Eu gostaria que cada um que me ouve tomasse a seguinte decisão: eu confiarei em Deus, que agiu em amor para me salvar, que morreu na cruz para pagar os meus pecados. Eu creio na palavra de Deus para a minha salvação. É isso que aprendemos com a palavra de Deus em Jeremias 32. Eu termino pedindo para cada um que me ouve, você principalmente, que faz parte da Igreja do Senhor Jesus em Bonfim Paulista,
nesse distrito de Ribeirão Preto, nos ajude a compartilhar este vídeo. Queremos ver almas salvas, queremos ver o Espírito Santo regenerando vidas. Nos ajude, compartilhe o vídeo. A mensagem, você pode ser bênção de Deus na vida de alguém. Não esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Eu peço tudo isso porque nós queremos que a Igreja em Bonfim Paulista expanda o reino do Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar e no mundo. Nos ajude, por favor. Que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, te abençoe com a sua palavra. Deus te dê a graça, a misericórdia e a paz dele. Deus os abençoe.